Sabe, navegar no mercado financeiro às vezes parece uma verdadeira montanha-russa, né? É pânico de um lado, euforia do outro, mas e se existisse uma estratégia que meio que ignorasse tudo isso, que resistisse ao tempo? Pois é, ela existe, e foi criada por Benjamin Graham. Hoje a gente vai mergulhar nos conceitos fundamentais do livro dele, O Investidor Inteligente. E olha só, essa frase aí não é de qualquer um, não. Quem disse isso foi ninguém menos que o Warren Buffett. Sim, o maior investidor que a gente conhece e que foi aluno direto do Graham. Pensa bem, se o cara que construiu um império bilionário usando exatamente esses princípios fala que esse é o melhor livro, acho que vale a pena a gente parar para ouvir, né? Então vamos entender o porquê desse elogio todo. Beleza. Para começar, a filosofia toda do Graham parte de um ponto, uma escolha. É como se ele traçasse uma linha na areia, sabe? E essa linha define praticamente todo o sucesso financeiro de alguém. Estamos falando da diferença crucial entre investir e especular. E sério, entender isso muda o jogo completamente. Olha, a definição do Graham aqui é preto no branco, não tem meio termo. Para ele, um investimento de verdade envolve análise profunda, promessa de segurança para o capital principal e um retorno adequado. Qualquer coisa fora disso, ele chama de especulação. Ponto. Aquela história de comprar uma ação só porque está todo mundo falando ou tentar adivinhar qual vai ser a próxima a decolar, isso aí não é investir. O investidor inteligente está de olho no valor real da empresa e não nesse sobe e desce maluco dos preços na tela. Ok, partindo dessa diferença, o Graham apresenta dois perfis. De um lado, tem o investidor defensivo. O foco principal dessa pessoa é simples, evitar erros graves. É o caminho perfeito para quem tem um trabalho, uma carreira e não tem muito tempo para ficar analisando o mercado. Do outro lado, tem o investidor empreendedor. Esse sim é o que dedica tempo e energia para ir atrás de barganhas. Mas o mais interessante, e até um pouco irônico, é que para o Graham, na maioria das vezes, o caminho defensivo, aquele mais simples, mais consistente, acaba sendo mais lucrativo no final das contas. Por quê? Porque ele nos protege das armadilhas da especulação. Agora a gente vai para uma das ideias mais geniais, na minha opinião, de todo o mundo das finanças. É uma metáfora, uma ferramenta mental que o Graham cria para a gente conseguir lidar com a loucura do mercado sem perder o sono. Chegou a hora de conhecer uma figura muito interessante, o senhor Mercado. Pensa comigo por um segundo. Esquece gráfico, esquece número, esquece tudo. E se o mercado de ações fosse uma pessoa? Uma pessoa de carne e osso? E mais, e se essa pessoa fosse a sua sócia em todos os seus investimentos? Pois é, esse é o sócio, é o senhor Mercado. E todo santo dia, sem falta, ele bate na sua porta com uma proposta. Ele diz o preço do dia e dá duas opções. Ou ele compra sua parte na empresa, ou ele vende a parte dele para você. Só que tem um pequeno detalhe. O senhor Mercado é, digamos, um pouco instável. Na verdade, ele é completamente bipolar. Tem dia que ele aparece, nossa, eufórico, cheio de otimismo, só fala do futuro maravilhoso, e aí ele oferece preços absurdos pelos seus ativos. Coisa lá em cima, muito acima do que eles realmente valem. A vontade de vender tudo na hora é gigante, né? Só que aí, no dia seguinte, ele pode chegar totalmente deprimido, em pânico, só vê desastre pela frente e quer se livrar de tudo, vendendo a participação dele a preço de banana. E é aqui que está a sacada genial do Graham. A gente não é obrigado a negociar com ele. O humor do senhor Mercado é um problema dele. Para o investidor inteligente, o pessimismo dele, na verdade, é a nossa melhor oportunidade. É hora de ir às compras. E essa ideia de comprar na baixa nos leva direto para o que o próprio Graham dizia ser o conceito mais importante de todos, a viga mestra que sustenta tudo. A gente está falando da margem de segurança. O que é isso, afinal? É bem simples, na verdade. A margem de segurança nada mais é do que a diferença entre o valor que uma empresa realmente tem, o que a gente chama de valor intrínseco, e o preço que se paga pela ação dela na bolsa. Parece simples, né? Mas a força desse conceito é gigantesca. Vamos colocar em números para ficar mais fácil. Imagina que, depois de muita análise, de muito estudo, a gente chega à conclusão que o valor justo, o valor intrínseco de uma ação é de R$ 100. Ok. O que o investidor inteligente faz? Ele não vai lá e paga os R$ 100, de jeito nenhum. Ele espera. Espera com paciência aquele dia em que o senhor Mercado aparece deprimido e oferece essa mesma ação por, sei lá, R$ 70. E essa diferença, esses R$ 30, não é o lucro imediato. Pensa nisso como um colchão de segurança. É a sua proteção. Proteção contra o quê? Contra um erro na sua própria análise, porque todo mundo erra. Contra um imprevisto no mercado ou até contra o puro e simples azar.
É essa margem que, para o Graham, separa o sucesso do desastre. Tá, legal. Os conceitos são fantásticos, mas e na prática? Como a gente transforma essa teoria toda em ação, principalmente para quem está começando agora? Bom, o Graham também pensou nisso e deixou um caminho bem claro. São 3 passos básicos. Primeiro, pensar no longo prazo, sempre. O tempo é o maior amigo de quem investe com base em valor. Segundo, diversificar de forma inteligente. Aquela velha história de não colocar todos os ovos na mesma cesta, ela é mais real do que nunca. E terceiro, e muito importante, o aporte constante. É basicamente investir a mesma quantia todo mês, faça chuva ou faça sol. Isso diminui o risco e tira aquela pressão de ter que adivinhar a hora certa de comprar. No fim das contas, a gente percebe que a filosofia do Graham não tem nada a ver com aquelas promessas de ficar rico rápido. É sobre outra coisa, muito mais sólida. Como ele mesmo resumiu perfeitamente, o objetivo não é ficar rico da noite para o dia, mas sim não ficar pobre nunca. É sobre construir patrimônio sim, mas principalmente sobre proteger esse patrimônio para o resto da vida. A grande sacada de O Investidor Inteligente é essa. A gente para de tentar adivinhar o futuro e, em vez disso, constrói um sistema para se proteger dele. No final, a questão não é o que o mercado vai fazer amanhã. A questão é o que a gente faz hoje. E a pergunta que o Graham deixa no ar para todo mundo é essa. Com a disciplina para seguir um plano, em meio ao pânico e à euforia, que tipo de investidor se escolhe ser?